Olá, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Givanilson Soares e eu acho que já deu para perceber que na aula de hoje nós iremos conversar sobre o carnaval. Mas não é o carnaval de maneira geral, não. Nós iremos conversar sobre o carnaval de Pernambuco, sobre alguns personagens, sobre algumas manifestações culturais do nosso estado. Lá do sertão até o litoral. Mas eu não estou sozinho nessa aula de hoje. Para me ajudar aqui, eu tenho a professora Kedma. Tudo bem, professora? Está animada para essa aula? Olá, professor. Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo preparado? Eu já estou aqui no clima de carnaval, já empolgada com essa aula do professor, hein? Eu espero que vocês aproveitem muito, que eu vou ficar por aqui aproveitando também. Olha aí que coisa boa, além da professora Kedma, nós contamos com a ajuda aqui, deixando essa aula mais acessível para os nossos estudantes. Nossa amiga Brielle, que está aqui fazendo a interpretação de Libras dessa aula. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos conhecer um pouquinho dos personagens do nosso carnaval. Mas antes, eu quero dar um recadinho para vocês. Vocês já devem saber, mas no nosso, a forma da gente assistir, a forma da gente acompanhar essa aula é pelo aplicativo. Pois é, eu quero inclusive perguntar à professora Kedma se ela já tem um aplicativo. Já tem um aplicativo aí, professora? Eu já tenho o meu aplicativo e você que não baixou ainda, também vai ter a oportunidade de baixar o aplicativo e acompanhar todas as aulas do Educa Recife, hein? Então, não vai perder a oportunidade de interagir, de participar das nossas aulas. Repito, se você ainda não baixou o aplicativo do Educa Recife, o momento é agora. Não deixa de baixar e participar junto com a gente. Pois é, então aproveita aí a oportunidade, o QR Code já está aparecendo na tela, é uma das possibilidades que nós temos de acessarmos essa aula pelo aplicativo. Além do aplicativo, vocês podem acompanhar a aula pela TV Nova. E se não conseguiu baixar o aplicativo ou perdeu a aula no momento em que ela está acontecendo, você pode acompanhar, ver essas aulas, acompanhar todas as nossas aulas no canal lá no YouTube. Então você coloca Educa Recife lá no YouTube e aí você vai ter a oportunidade também de acompanhar, de assistir, de curtir, de comentar e compartilhar as aulas. Fica combinado assim, então não tem desculpa, vocês têm várias possibilidades de acompanhar todas as nossas aulas. E, como eu falei para vocês, nessa aula de hoje nós iremos conversar sobre o carnaval. Carnaval de Pernambuco. Eu não sei se vocês que estão assistindo essa aula nesse momento, se vocês gostam, se vocês já curtiram, já brincaram o carnaval, seja na escola, seja na rua, no bairro, na sua cidade, aqui em Recife. Às vezes, algumas pessoas gostam de curtir o carnaval no interior do estado, viajam para o interior do estado também. E aí, claro, cada um vai curtir a sua maneira. Tem gente que prefere descansar, vai para um outro espaço, descansa, dorme bem muito. Tem gente que gosta da folia. Esse ano e os anos anteriores, nós tivemos um carnaval diferente. A gente não pode ir para as ruas, os blocos não estão acontecendo por conta justamente da pandemia. Mas as tradições populares, as manifestações populares continuam vivas. E claro, quando esse período de pandemia passar, nós iremos voltar para as ruas, aproveitando o carnaval da forma como a gente gosta. Algumas imagens que vocês vão ver aqui são imagens do carnaval antes da pandemia, das agremiações, dos personagens nas ruas, se divertindo, assim como eu acho que a maioria que está aqui me assistindo gosta de se divertir também. Então nós vamos lá para o sertão de Pernambuco. Lá no sertão de Pernambuco nós temos carnaval também, carnaval do litoral ao sertão, todas as cidades, todos os municípios, cada um se divertindo à sua maneira. E nós temos personagens aí como os caretas, lá da cidade de Triunfo. Então, se você vai viajar para o interior, vai lá para o sertão, você não pode deixar, provavelmente você vai avistar aí grupos de pessoas fantasiadas e a gente vai perceber que as fantasias
em determinados aspectos, elas são bem parecidas, alguns adereços a mais, outros a menos, mas a gente vai ter sempre, geralmente, na grande maioria das vezes, a presença de máscaras, roupas coloridas, chapéus, e aí nós vamos ter alguns adereços como uma lança e como um chicote. E aí os caretas, eles são conhecidos, né, por essa forma de andar com esses sinos, né, uma tábua com sinos amarrados à cintura, parecido com outro personagem que a gente vai ver ainda na aula de hoje, mas ao invés da lança, e esse personagem que nós vamos estudar ainda hoje, falar sobre ele, ao invés da lança nós temos uma espécie de chicote. Então, esse é um dos personagens, os caretas de triunfo, um dos personagens que estão presentes na brincadeira de Mon, estão presentes aí no carnaval. Professora Kedma já chegou a ver algum careta, já foi para triunfo? Eu não tive a oportunidade de ver os caretas não, mas já fui a alguns carnavais fora de Recife. E realmente o que se destaca em Pernambuco é essa diversidade, né? Aonde você vai durante o carnaval, você encontra diversas manifestações. Infelizmente, a gente não pode ainda aproveitar nas ruas, mas a cultura permanece. E logo, logo a gente vai voltar a presenciar isso de novo. Com certeza, a gente vai perceber, né, que o nosso estado ele é muito rico. Ele tem diversas manifestações culturais, diversos personagens, assim como os papangus. Os papangus lá no Agreste, nós temos aí, os papangus eles são famosos também lá da cidade de Bezerros. Inclusive muita gente sai de Recife para ver os papangus de Bezerros em alguns dias ou algum dia do carnaval. Então, surge aí quando a gente tem essas manifestações culturais, essa tradição popular, essas histórias elas são passadas, né, de geração em geração, e o surgimento, a origem, elas variam de uma região, de um momento para outro, mas dizem, né, que aí os caretas, pessoas que saíam lá, se fantasiavam, iam para as ruas, e iam para as casas com essas máscaras fantasiadas, e eles comiam o angu. E aí, nessa comer angu, né? Papangu. Pois é, comida ali típica da região. Ou seja, a cultura, a arte popular, ela vai surgir dentro desse processo, dentro desses costumes que estão presentes na sociedade, no dia a dia do cotidiano da gente. E aí vocês percebem uma das características desses personagens, características dessas manifestações culturais, as roupas coloridas, as máscaras e algumas lendas que estão aí por trás também da origem desses personagens, da origem desses elementos que estão compondo ali toda a história, todo o carnaval de determinada cidade, de determinada região. Então nós falamos dos caretas, falamos dos papangus, lá em Pesqueira nós temos os caiporas. Pois é, caiporas lá de Pesqueira, onde tem uma lenda, né, dali das matas, de tochas de fogo em cima das florestas, em que essas tochas de fogo eram chamadas aí de caiporas. E aí depois no futuro, mais na frente, esses caiporas vão ser personalizados, eles vão ser concretizados aí com essa máscara um pouco diferente, né, uma máscara de sacos de estopa que vai quase aí até a metade do peito, e aí dá esse formato diferente nos caiporas, também presentes nesse ciclo aí do carnaval, nesse momento em que o carnaval ele está acontecendo. Eles surgem nas ruas para fazer, né, para compor a brincadeira. Só nesse momento, veja a quantidade de personagens, e tem muito mais. Quando a gente vem chegando ali na Zona da Mata, a gente vai perceber que Zona da Mata, cultura da cana-de-açúcar, muitas pessoas que trabalham na cana, e aí vão trazer esses elementos dessa cultura, da forma como eles vivem também, para as manifestações culturais. E aí nós temos o caboclo de lança, conhecido também como lanceiro, que também é um personagem muito forte da nossa cultura, muito conhecido também, não só no carnaval, mas nós temos diversas obras de artes plásticas, xilogravuras, que representam esse personagem, um personagem marcante aqui do nosso estado e que, claro, a gente vai conseguir visualizar eles no carnaval. Eu acredito que esse é mais tranquilo, a professora Kedma já deve ter visto
com certeza a apresentação aí de algum caboclo de lança. E aí? Com certeza. Esse eu conheço. Bom, já identificaram, né, que a professora gosta muito de carnaval. Eu já tive a oportunidade de ir a Nazaré da Mata, ver a apresentação desses caboclos de lança. E garanto a vocês que quando tudo voltar ao normal, vale muito a pena ir. Além do show de cultura que eles dão, eles são muito bem organizados, as roupas são muito bonitas e é um carnaval muito pacífico. Eu acho que vale muito a pena ir. Eu acho que, de fato, eles representam muito bem a nossa cultura. Com certeza, mantém viva uma tradição, né? Uma tradição muito importante aí para a construção da nossa identidade cultural. Então, toda a roupa, toda a indumentária tem um significado, traz algo. E esse traz uma mensagem, né? Uma mensagem de luta, uma mensagem de um povo guerreiro, um povo forte. E aí são pessoas que trabalham no canavial, na grande maioria das vezes, trabalham no corte de cana, trabalham, né, um serviço corporal, vamos dizer assim, forte, mas que no período de carnaval se tragem, né, se veste com essa roupa, que não é uma roupa maneira, é uma roupa pesada. Vocês vão perceber, quando vocês estiverem vendo um caboclo de lança, ele também tem uma madeira com ensinos aqui na parte de trás, que vão balançar enquanto ele anda, tem a lança, tem esse chapéu, então tudo isso pesado, e ele vai estar ali fazendo a sua evolução. Né? E essa evolução do caboclo de lança acontece dentro do maracatu aí de bate solto, maracatu rural, né? Que é presente também nesse momento, faz parte também do nosso carnaval, faz parte da nossa cultura. O maracatu rural tem outros elementos, tem outros personagens, e aí vai ser uma mistura. Nós temos a mistura da tradição indígena com a tradição africana também, e aí nós vamos ver personagens como a boneca de cera, como a baiana, que é de matriz africana, mas também nós vamos ver o caboclinho, que aí nós já começamos a perceber ali os traços da cultura indígena. Então, a fusão de culturas dentro dessa apresentação do maracatu de bate solto. E aí nós temos os músicos, né? O pessoal que vai tocar, que vai entoar as loas. No intervalo de uma e outra, nós vamos ter a evolução aí dos caboclos de lança, uma das partes aí desse maracatu de bate solto. E aí que é diferente do outro maracatu que a gente vai ver aqui também no litoral. Nós temos o maracatu de baque solto, maracatu do baque solto e maracatu rural, mas aqui no litoral também nós temos o maracatu de baque virado, maracatu nação, que a gente vai falar sobre ele também. Outros personagens que são comuns, e aí são personagens que saem dentro da cultura ali do Bumba Meu Boi, e aí o Mateus e Catirina. A gente encontra também de maneira muito forte em apresentações, quando a gente vai presenciar, por exemplo, já um evento aqui no litoral, um show, antes, né, claro, da pandemia, quando estavam liberados os shows, as apresentações, que no marco zero da nossa cidade, geralmente monta-se um palco enorme. E geralmente quem apresenta as bandas, o pessoal que vai tocar, geralmente são essas pessoas encenando, são pessoas encenando dois personagens, que é o Mateus e a Catirina, que estão presentes dentro dessa cultura do cavalo marinho, Bumba Meu Boi. E eles têm uma presença muito forte na nossa cultura também. E nos bairros, eu não sei se vocês já viram, já tiveram essa oportunidade, nos bairros nós também temos a Catirina de uma forma diferente, né? A Catirina, um homem que se veste de mulher, ele coloca aquelas roupas, coloca uma máscara, geralmente pega um cipó e sai nas ruas. Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de ver, isso é muito comum também no nosso carnaval aqui na cidade, na área urbana, a gente presenciar essas figuras do carnaval também. Então, a gente percebe que o carnaval de Pernambuco, eu não vou conseguir falar de tudo numa aula como essa, a aula é muito curta para falar sobre a grandiosidade do nosso carnaval. Existem outros e outros personagens, existem outras e outras manifestações culturais, mas que a gente consegue viver elas quando o carnaval ele acontece. E depois do carnaval, existe a manutenção, existem os ensaios, existe a preparação sempre para um próximo. Então a gente passa o ano revivendo, estudando, pessoas novas vão chegando e aprendendo essa história, essa cultura. Além disso, pessoas que vêm fora também do nosso estado, pessoas que vêm
de outros lugares até do mundo para conhecer um pouquinho desses personagens, quando não é para conhecer, quando não é para estudar, é para se divertir também. E aí quando a gente fala em diversão, a gente chega aqui no Recife, é impossível falar do carnaval e não tocar aí no Galo da Madrugada. Bloco que começa pequenininho, mas que vai crescendo e hoje tem proporções aí gigantescas. Claro que no ano em que nós estamos vivendo, o Galo não vai poder sair, a gente não vai ter esse bloco por conta da aglomeração. Milhões de pessoas nas ruas e a gente não pode, infelizmente, estar vivendo isso ainda. Mas é algo que, claro, no futuro volta a acontecer. Galo da Madrugada, será que a professora quer? O que é que a professora tem para nos dizer do Galo da Madrugada? Também tenho experiência Eita, no Galo da Madrugada. Gosta de carnaval, hein? Sim, sim, eu falei, né? Eu avisei desde o início que eu gosto muito de carnaval. Sou uma entusiasta, vamos dizer assim. Eu gosto muito mesmo. Já fui ao Galo da Madrugada. É indiscutível o maior bloco carnavalesco de rua no mundo. Inclusive, foi em 2009, 2000 e alguma coisa, ele foi considerado o maior bloco de rua do mundo, né? E não é à toa. Eu já tive a oportunidade de ir e é um show de alegria, um show de organização, as pessoas se divertindo. É um carnaval de rua onde famílias inteiras se reúnem para ir. Então, é impossível a gente pensar no Carnaval de Pernambuco, em Recife especificamente, e não lembrar do Galo da Madrugada. Olha aí, coisa boa, muito bom. Eu acredito que muita gente aqui, as crianças, as famílias, já devem ter se divertido, já devem ter se preparado para brincar o Galo da Madrugada em algum momento. E quem não gosta de carnaval, mas com certeza já ouviu falar ou já acompanhou pela televisão também, por ser um bloco grandioso, as emissoras daqui, as emissoras de todo o Brasil, eles fazem as matérias, mostram toda essa alegria e muitos desses personagens a gente encontra aqui pelo centro da cidade do Recife também, no Galo da Madrugada. E quando a gente vai falar Carnaval Olinda, nós lembramos dele, Homem da Meia-Noite. Pois é, os bonecos gigantes de Olinda e aí o Homem da Meia-Noite, conhecido como Calunga, que sai também aí, noite de carnaval, divertindo as pessoas pelas ruas do centro histórico aí, do sítio histórico de Olinda. Olha aí, quantas opções que nós temos. Quem não aproveitou o carnaval, mas gosta, tem o desejo, vai ter muitas opções aí quando essa pandemia passar de diversão. Eu não sei se a gente consegue dar conta de tudo, porque como eu disse a você, é um carnaval multicultural, um carnaval gigantesco, tem muita coisa acontecendo. Então, Galo da Madrugada, Homem da Meia-Noite, e a gente vai passando Zona da Mata, Agreste, Sertão, Carnaval, todo o estado. E aí nós temos mais uma figura icônica do nosso carnaval, que é conhecida no mundo inteiro, que é o Homem da Meia-Noite. Além do Homem da Meia-Noite, esse Calunga, né, que é famoso, em Olinda também nós temos aí a sede dos bonecos, né, bonecos gigantes de Olinda também muito conhecidos. Aqui no centro do Recife também nós temos. Bonecos gigantes também fazem parte do nosso carnaval. Então é muito comum a gente encontrar aí nas agremiações, nos desfiles, no centro do Recife, em Olinda, os bonecos gigantes que representam muitas vezes artistas, personalidades, pessoas conhecidas. E é lindo de ver também, né? Tem mais coisa? Tem, com certeza. Estou aqui no centro do Recife, abertura do carnaval. Nós temos o maracatu do baque virado, maracatu nação. Diferente daquele maracatu rural, maracatu do baque virado tem outros elementos, tem outras figuras, e aí traz essa cultura africana de uma maneira mais forte, mais viva, mais presente na manifestação também. Então o cortejo do maracatu de baque virado, que traz aí as alfaias, traz o caixa, o apê, a dama do passo, entre outros personagens. Então quando eu falo maracatu do baque virado, eu vou perceber, eu vou lembrar de todos os batuqueiros, de todas as pessoas que participam e que mantêm viva essa manifestação. E nós temos vários grupos aqui na nossa cidade também, dentro do nosso estado. Então, se eu falar aqui rapidamente, a gente tem maracatu Porto Rico, nós temos o de Igaraçu, maracatu elefante, nós temos
o Leão Coroado também, enfim, temos vários grupos de maracatu, do baque virado aqui na nossa cidade. Professor, eu quero conhecer algum grupo, eu quero também um dia de repente tocar no maracatu. Isso é totalmente possível. Nós temos diversos locais onde a gente pode ensaiar, onde a gente pode aprender, participar de oficinas. Claro que nesse momento as coisas estão um pouco difíceis por conta dessa questão da aglomeração, mas é totalmente possível. Provavelmente, em várias escolas aqui da cidade do Recife, em vários bairros, perto de alguma escola deve ter algum grupo de maracatu que você conheça, porque às vezes nós temos os grupos grandes, né, conhecidos, mas tem outros também, grupos percussivos que utilizam o maracatu também, que utilizam os baques na sua apresentação. Então, é totalmente possível se você gostar, claro, eu aconselho, porque eu gosto demais do maracatu, faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso povo. Tem mais coisa, professor? A gente viu muita coisa até agora, não foi? A gente viu muita coisa, não foi, professora? Muita. E eu tô curiosa, tem mais? Será que tem? Será que eu estou Será que esquecendo tem mais? alguma coisa aqui? Eu acho que está esquecendo algumas coisas, professor. Quando a gente fala em carnaval, é assunto para 3, 4, 5 horas de aula. Mas eu acho que tem alguns que são emblemáticos e que não podem deixar de fazer parte dessa aula. Pois é. Eu sei que a aula não vai dar para apresentar tudo de tudo, mas eu acho que tem alguns que dá tempo de apresentar. Já apareceu para a gente aí, comecei a aula de hoje brincando de laúça, uma brincadeira muito comum também nas crianças, nos bairros. Eu, quando era criança, brinquei muito de laúça. Eu não tinha essa cabeça que vocês estão vendo aqui, né? A cabeça da laúça. Essa aqui foi produzida por um mestre Julião das Máscaras, é de Olinda. Ele trabalha produzindo essas máscaras aqui, essas cabeças de laúça e de outras máscaras feitas com papel machê, né? Isso é jornal, nós temos a forma e aqui, ó, vai colocando o jornal com cola, vai colando e depois tira da forma, tá pronto aqui o nosso urso, né? A nossa laúça. E essa brincadeira é muito comum também nos bairros, as crianças saem aqui, eu coloquei até essa latinha para ilustrar, porque é assim mesmo que a gente faz, ó. Pega uma latinha, uma baquetazinha com palito de churrasco e brinca. O importante é brincar, o importante é se divertir. Mas nós temos aí alguns ursos conhecidos também. Se você for para São Lourenço da Mata, você vai conhecer o urso de Cangaçá. São Lourenço tem vários ursos e um deles lá em São Lourenço é o Cangaçá. E eles brincam, nós temos a laúça, ela tem essa cabeça aqui, mas tem um corpo, né, com plumas, com fitas, bem grandes assim, e a apresentação eles vão se movimentando, e essa questão de ir nas casas e parar na frente das casas, e a laúça quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro, e tem toda essa brincadeira que as pessoas fazem nos bairros, né, nas cidades, e aí é a mágica do carnaval, aproximar as pessoas, divertir, brincar. Laúça. Mas eu acho que ainda está faltando alguma coisa aqui. Tem uma coisa que eu tô... Não está, professora? A professora quer, ainda tem alguma coisinha que está faltando. Eu acho que está faltando. A gente falou tanta E coisa. essa aula não pode terminar sem você, professor, apresentar. A gente tem que falar, quando fala-se em carnaval, a gente vai falar sobre todos os personagens, mas claro, a gente não pode deixar de citar o frevo, patrimônio cultural imaterial da humanidade. Frevo, quando a gente pensa no frevo, a gente já lembra logo do carnaval. Quando a gente lembra carnaval, Recife, Pernambuco, as pessoas vão lembrar do frevo, com seus passos frenéticos, com sua dança animada. O frevo também faz parte desse conjunto cultural que é o carnaval. A gente, claro, não poderia deixar de citar, tem as sombrinhas do frevo aqui, ó, decorando o espaço, e aí o frevo tem toda uma história de surgimento, todo um contexto, e aí, como a gente sabe, né, não dá para falar de tudo, não dá para aprofundar, mas, claro, frevo faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso estado, e quem não gosta de dançar ouvindo o frevo, né? Quem é que consegue ficar parado ao som de uma orquestra de frevo? É isso aí, gente, o carnaval é isso. Eu quero, antes de finalizar a nossa aula, agradecer a professora que estava aqui, professora carnavalesca, né? A professora gosta de carnaval. Eu amo. Eu quem agradeço, reviver, né, algumas coisas do carnaval, reviver toda essa cultura
traz um certo consolo, né? A gente ainda não pode, precisamos nos resguardar ainda, né? Estamos no momento pandêmico, não podemos aglomerar, mas eu tenho fé que dias melhores virão e a gente vai poder ir para a folia de novo. É isso aí, então vamos nessa, né? Lembre-se, eu coloquei essa imagem aqui da Fulian colocando a máscara. Então, se você está em casa, você gosta do carnaval, não impede que você brinque em casa, que você se divirta na sua casa. Isso é importante também. Espero que vocês tenham gostado de conhecer, se já conhecia, relembrar, e que esse tempo, que esse período de pandemia passe para que a gente volte para as ruas do jeito que a gente gosta, né? Se divertindo, colocando a fantasia, dançando, brincando e pulando. Um grande abraço para vocês. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.